Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Jane Santos e neste canal eu falo assuntos relacionados à arte e à expansão de consciência, ao autoconhecimento. E nesse vídeo, especialmente, eu vou falar sobre o chá da ayahuasca. É um chá que faz parte da minha vida, que fez parte por mais de 2 anos em diversos rituais que eu participei. Então eu quero abordar esse assunto de uma forma muito séria, porque hoje a gente encontra informações na internet desencontradas. Então o meu intuito aqui é trazer informações sérias, quais foram as indicações que eu tive, por que eu cheguei a buscar pelo chá da ayahuasca. E para que isso aconteça de uma forma compacta, didática, eu separei aqui alguns tópicos para não ficar também um vídeo muito extenso, porque foram muitas consagrações com o chá da ayahuasca, foram N experiências, foi muito rico tudo que eu vivi com este ritual, com esta medicina natural. Então eu vou falar um pouco sobre o chá, eu vou falar também como que eu cheguei até a ayahuasca. Vou falar da minha primeira experiência da ayahuasca, que foi a mais marcante de todas. Foi realmente algo assim indescritível. Não tem como eu falar de todas porque foram muitas, mas eu vou falar da minha primeira experiência com a ayahuasca, quais foram os benefícios e no final eu vou falar aqui do local onde eu costumo ir para consagrar a ayahuasca, um local seguro, tá? Primeiramente, eu quero deixar aqui muito claro, registrado, que este vídeo não tem o intuito de incentivar as pessoas a buscarem pelo chá sem conhecimento, tá? É necessário, sim, que seja uma opção que a pessoa reflita antes, busque principalmente no coração e locais sérios, tá? Porque não é algo que a gente faz de uma forma sem conhecimento, porque vai mudar muito a vida da pessoa. E a ayahuasca transformou completamente a minha vida. Então, se a pessoa não tiver um preparo, ela não saber ali o que vai acontecer, pode sim trazer consequências ruins para a vida da pessoa, tá? Então, gente, muito cuidado, seriedade para lidar com este assunto. Isso não é brincadeira, é uma medicina muito forte, muito potente, mas para aquela pessoa que tiver com o intuito real de se modificar, de buscar algo melhor, ela vai realmente conseguir, tá? Mas também é necessário que a pessoa busque um local sério, tá bem? Então, é um vídeo para compartilhar experiências, para trazer um pouco de esclarecimento, mas não vá consagrar a ayahuasca, buscar pela ayahuasca simplesmente porque alguém falou sobre o assunto, tá? É uma coisa muito mais profunda e muito mais séria. E além deste vídeo sobre a ayahuasca, eu vou trazer também um conteúdo sobre a minha experiência com a medicina Bufo-Alvários, que é uma medicina 400% mais forte que a ayahuasca e que eu senti no coração de buscar por essa medicina e foi uma experiência incrível. Então, para você que gosta desses assuntos, já falo aqui para você que em breve eu vou trazer fotos, inclusive, de como foi a minha experiência com a medicina Bufo-Alvários também, tá? Então, vamos lá. Vou falar rapidamente aqui sobre a ayahuasca, porque tem material suficiente na internet sobre o que é o chá. Então aqui eu vou falar da composição do chá, que esse chá é feito através do cipó jagube e das folhas da chacrona. Então, com a junção desses dois itens, é feito um chá, é fervido ali e é servido, tá? É um chá de origem indígena, então já é algo que acontece há centenas de anos no meio indígena e que está vindo cada vez mais aqui para nossa área urbana, podemos dizer assim, tá? Além da questão indígena, nós temos também a forma de consagrar o chá através
do Santo Daime. O Santo Daime é uma doutrina que faz a utilização do chá da ayahuasca, mas numa ritualística um pouco diferente. Então, o mestre Irineu foi uma pessoa que teve uma experiência com a ayahuasca no Acre, e depois dessa experiência, ele trouxe ali, né, ele recebeu ali da espiritualidade orientações para criar uma doutrina, né, utilizando o chá da ayahuasca, que é conhecido como o Santo Daime. É mais uma pegada assim de religião, podemos dizer assim, para quem ainda está conhecendo essas informações relacionadas à ayahuasca, tá? Então, existe a forma de você consagrar dentro da doutrina do Santo Daime, que você pode buscar também, tem uma ritualística diferente, ou fazer a utilização em rituais indígenas, tá? Então, basicamente, para você entender como é que funciona os rituais, basicamente os rituais aqui no Brasil. Da questão mais indígena, você pode consagrar esse chá em aldeias, né? Na região do Acre, na região da Amazônia, ou até aqui nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, existem muitos centros que fazem a utilização desse chá, tá? A minha experiência foi num centro xamânico aqui em São Paulo, com uma visão universalista, ou seja, não tem uma religião específica ligada a ele, eles trabalham com várias vertentes de questões religiosas ou não, então não é necessário você ter uma religião específica para você consagrar a ayahuasca, tá? Até porque o principal objetivo da ayahuasca, pelo menos na minha percepção, é a evolução espiritual, a expansão da consciência e a cura espiritual e emocional, tá? Então agora eu vou começar a falar de como foi que eu cheguei na ayahuasca. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu tinha descoberto, né? Nós tínhamos descoberto recentemente um câncer muito agressivo na minha mãe. E quando a gente descobriu, já estava num estágio muito avançado, uma situação ali muito difícil para toda a família, e eu estava em profunda agonia, né? Eu não teria como explicar se não usar outras palavras senão profunda agonia, porque uma coisa eu acho, né? Pelo menos pelas experiências que eu tive, é você perder uma pessoa, e outra coisa é você saber que aquela pessoa está morrendo, né? O médico fala que aquela pessoa não tem mais o que fazer, que ela vai morrer, e você lidar com essa situação sem saber o momento que isso vai acontecer. Sem falar de todas as questões médicas, de você correr, da pessoa sofrer, passar mal, tentar tratamento médico, enfim. Uma situação desesperadora, né? Algo muito difícil, que eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo não precise passar por isso, tá? Mas eu passei, foi uma situação terrível, traumatizante, e um amigo meu, percebendo aquela situação que eu estava vivendo, uma situação terrível, percebeu que eu estava precisando de um auxílio ali. Eu já vinha de um segmento espiritual, tradicional, mas que eu não estava encontrando um apoio, uma resposta. Então eu estava completamente perdida, né? Eu estava assim, eu não sabia, né, o que fazer, para onde ir, aonde buscar ajuda. Tentei de todas as formas. E neste momento que a gente se encontra nesses tipos de situações, uma pessoa pode chegar para você e falar assim: olha, toma 1 litro aqui de gasolina que vai resolver essa situação, que você vai se sentir melhor. É praticamente ali, os 45 do segundo tempo, quando você não sabe mais o que fazer, que você já tentou de tudo e não consegue resolver uma situação. Então, se tivesse chegado ali uma pessoa para mim e falado: olha, Jane, toma aqui 1 litro de gasolina que você vai se sentir melhor, eu teria tomado. E esse amigo chegou para mim, me falou sobre o chá da ayahuasca.
Eu tinha ouvido falar poucas vezes, não entendia muito bem o que era aquilo, né? Para que servia. E aí ele foi me trazendo materiais, foi me mandando meditações, né? Informações ali bem tranquilas para eu conhecer sobre essa medicina, e também meditações para que eu me mantivesse em equilíbrio, em paz interior, apesar de todo o contexto ali muito difícil que eu estava vivendo. E eu confesso para você que eu senti tranquilidade em aceitar o convite dele, tá? Até porque esse meu amigo Alexandre, um grande beijo, obrigado por tudo, você é um presente na minha vida. Eu vi uma grande mudança na vida dele, então eu me senti muito segura, né? Já conheci ele há vários anos. E neste local onde a gente faz a consagração da ayahuasca, um centro xamânico universalista, existem vários tipos de rituais, cada um com uma temática diferente. E ele teve o cuidado, até porque ele sabia do meu histórico espiritual, né, que vinha de uma formação ali cristã muito rígida. Ele teve o cuidado de me levar para um ritual onde era uma energia crística, né, onde ia ter muitos cânticos da religião cristã. A gente falava muito de Jesus, então ia ser uma coisa assim que eu não ia ter muita resistência de passar, né, de conviver com aquela situação. Eu me preparei aproximadamente durante uns 45 dias para esse ritual, fui estudando um pouco sobre o chá da ayahuasca, fui lendo depoimentos, me preparei também emocionalmente, espiritualmente, tentando ali manter a minha paz, a minha serenidade, para poder passar por esse processo que eu imaginava que ia ser forte, mas eu não sabia que era tanto. E o dia chegou. Nós nos encontramos, né? Antes disso, vou só, que é muito importante, antes de chegar até a casa, dias antes, semanas antes, eu falei com o dirigente da casa, expliquei toda a situação. Então ele fez uma pré-anamnese ali do meu caso, da situação que eu estava passando, até porque eu estava numa depressão muito profunda, estava fazendo uso de medicamentos para depressão. Então ele estudou tudo ali o meu caso, teve muito cuidado comigo, me orientou a deixar de tomar o medicamento uma semana antes para não ter nenhum tipo de reação junto com o chá. Então ele foi muito cuidadoso comigo. Cheguei no local, era de noite, por volta das 8 ou 9 horas da noite, o ritual ia durar a noite inteira, ia terminar só de manhã. E chegando já no local, eu senti uma energia diferente, algo muito diferente, né? As pessoas ali, elas tinham uma alegria, uma felicidade, uma luz, uma coisa assim que eu juro para vocês que eu nunca tinha visto isso em outro local, né? Então elas me receberam muito bem, né? Era um ritual ali com várias pessoas. Então ali eu já me senti, eu achei estranho aquilo, né? Pessoas tão amáveis, com um amor, assim, uma coisa tão diferente. E ali eu entrei, preenchi uma ficha de anamnese, que é obrigatório, né? A gente preencher. E ali o dirigente, né, que nós chamamos de padrinho, então o padrinho fez a leitura ali da minha ficha, tudo direitinho, para ver se não tinha nenhuma contraindicação de eu tomar o chá. E depois, as pessoas que eram de primeira vez, ele reuniu numa antessala, numa sala ali, para explicar como que seria o ritual e o que ia acontecer. E como que a gente deveria se portar durante o ritual, até porque todo mundo ali que estava naquela sala era marinheiro de primeira viagem. E tinha outras pessoas que já utilizavam o chá há muito tempo. Eu acredito que naquele ritual tinha em torno de 50, 60 pessoas aproximadamente, tá? Eu acredito que mais ou menos isso. E eu lembro muito bem que o padrinho disse para nós que essa seria a maior experiência da nossa vida, né? Até então, X, né? Não sabia muito bem o que ia acontecer. Eu falei, tá bom, é claro que eu estava com um pouco de receio, mas eu falei,
tá bom, né? Eu acho que ele tá falando isso, sei lá, né, para incentivar as pessoas. Ele não deve ter noção das coisas que eu já passei na minha vida. Então eu acho que eu não vou me surpreender muito com o que vai acontecer. Eu estava nessa percepção, nessa energia. E saímos ali da antessala, subimos para o salão, tem um salão maior ali, um salão todo decorado, uma decoração universalista, xamânica. Então, da mesma forma ali que tinha um quadro, né, o quadro principal ali, Jesus Cristo, logo abaixo um quadro de Saint-Germain, que na época eu nem sabia quem era, e várias imagens ali de entidades espirituais, quadros, mandalas, um local bem bonito. E ali nós fazíamos a divisão, mulheres sentadas de um lado, homens sentados de outro, ali todo mundo se organizou, sentou. Depois eu fui entender melhor porque que mulher ficava de um lado e homem ficava de outro, mas é para a questão do equilíbrio de energia, né? Yin e Yang, então é necessário essa divisão. E ali depois, quando está todo mundo sentado, o dirigente, o padrinho, ele explica qual que é a energia daquele ritual, mais ou menos ali o que nós vamos trabalhar, quais são as emoções, os processos espirituais que nós vamos trabalhar, e logo em seguida ele já chama para servir o chá, tá? Então geralmente é servido num copinho pequeno, e ali eu segui, nós fizemos uma fila, e ali eu segui para tomar o chá de ayahuasca. O gosto, gente, eu vou falar, é ruim, tá? Então, tô sendo bem sincera aqui para quem for tomar, achar que, pelo menos para mim e algumas outras pessoas que eu conheço, o chá tem um gosto fortíssimo. Para mim, o gosto é ruim, tá? Então, depois que eu tomei o chá, eles me deram um pedacinho de maçã para colocar na boca, até para tirar aquele gosto forte da boca. E depois disso, a gente senta nas cadeiras, tá? Mulheres já se serviram, os homens também já se serviram. O padrinho faz uma oração final, apaga as luzes, né? Ficam só algumas luzes ali específicas, coloridas, e ali inicia-se o ritual. Naquele, especificamente, tinham músicas crísticas, tá? Músicas bem suaves, angelicais. Bom, e como eu falei para vocês, cada ritual tem uma temática. Nesse, exclusivamente, nós íamos trabalhar a humildade. Era um trabalho chamado humildade. Por mim, ali, eu não estava entendendo muito bem o que aquilo tinha a ver com a minha situação, mas, enfim, vamos lá. E durante esse ritual, no meio desse ritual, ia ser feito um procedimento onde cada pessoa ia lavar o pé do outro. Então tinha já uma cadeira ali na frente do altar, depois eles colocaram umas bacias e cada pessoa ali ia ter o seu momento de lavar o pé de alguma pessoa que estava participando ali do ritual, né? De um irmão ali. Bom, tomei o chá, sentei, vi as pessoas ali todos em estados meditativos, né? Eu só falando, o que é isso, né? As pessoas ali, né, entrando já naquele estado de meditação, e eu ali não sentindo nada, né? Eu só observava, e aí eu fiquei pensando, eu falei, acho que isso aqui não vai dar certo, né? Isso aqui não vai, esse chá não vai fazer efeito em mim. Já tinha passado um bom tempo, acho que mais de uma hora, e eu não sentia nada. Eu escutava aquelas músicas muito bonitas, né? Uma coisa muito serena, né? Ninguém fala nada, né? Até é bom deixar isso expresso aqui. Não é um ritual que as pessoas ficam conversando, é todo mundo em silêncio, todo mundo em estado de meditação. E falei, gente, o que será, né, que tá acontecendo? Aí eu até pensei, né, porque o padrinho falou que seriam servidos mais de uma dose, né, em torno de 3 doses. Eu falei, bom, eu acho que eu vou ter que tomar mais uma daqui a pouco, porque para mim não fez efeito. E nesse momento eu lembro que eu comecei a sentir uma energia, né, aqui desse lado direito, uma luz aqui, tinha alguma coisa aqui, dourada, uma luz, né. Comecei a sentir, comecei a ficar um pouco zonza. Bom, eu só lembro que eu acordei no chão, eu já estava entregue, eu estava literalmente entregue, eu estava caída no chão,
deitada, não sei o que aconteceu ali, mas eu já estava deitada no chão depois de um certo tempo, estática, não conseguia me mexer, eu estava realmente ali num transe energético, espiritual ali muito forte. Naquele momento eu estava recebendo milhares de informações que eu ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, mas vinha muita informação para minha mente. Os meus olhos estavam cerrados, eu não conseguia abrir os meus olhos. E eu lembro que eles ficavam tremendo assim, sabe? Rapidamente, muito rápido. E ali eu sentindo aquela força. Também chegou um auxiliar, porque tem pessoas ali que ficam auxiliando as pessoas que estão participando do ritual. E ela perguntou ali para mim se eu queria um cobertor e um colchonete. Porque depois de um certo tempo todo mundo deita. Então eles colocam um colchonete, todo mundo deita e deixa o ritual seguir, até para você ficar mais confortável. E eu lembro que eu fiz só assim com a cabeça. Não, eu não conseguia sair daquilo. Eu não conseguia sair daquele transe. Então eu fiquei deitada no chão, frio. Não quis cobertor, não quis nada. Eu estava ali naquele estado, sentindo uma energia muito forte, que eu não sabia o que era. Aí eu comecei a pensar que estava acontecendo alguma coisa errada, que deu alguma coisa errada. Eu falei, não deve ser isso aqui. Tá acontecendo, deu alguma coisa errada comigo. E os meus olhos tremiam muito, muito assim, sabe? E aí chegou uma outra pessoa, chegou uma auxiliar, e ela colocou a mão em mim, eu estava deitada, praticamente no meio do salão ali, deitada. E ela colocou a mão em mim e ela falou, vamos, né? Eu achei que ela estava indo me socorrer, eu imaginei assim, bom, eu acho que eles perceberam que eu tô passando mal e eles vão me socorrer, porque eu acho que isso aqui não é normal. E não, ela só foi me pegar ali, me levantar para levar até a cadeira onde a gente ia fazer o processo de lavar os pés de outra pessoa. Eu acho que eu falei poucas palavras ali para ela, eu falei, eu não consigo andar, né? Eu tava ali muito zonza, com muita tontura, eu não tava conseguindo andar. Ela percebeu e me colocou ali sentada de frente à cadeira, onde já tinha uma senhora sentada, uma senhora de idade sentada, onde eu ia fazer a lavagem dos pés dela. E ali eu já tava no meio do ritual, já estava naquele transe, eu já estava naquela energia, né? Não entendia muito bem, mas eu já estava dentro daquela energia da ayahuasca. E eu lembro que o dirigente, o padrinho, ele chegou do meu lado, antes de eu começar a lavar os pés dessa pessoa, ele falou assim para mim, sentiu a força? Eu nunca vou me esquecer dessa palavra, dessa frase. Porque, gente, a força da ayahuasca é algo descomunal, é algo que, assim, só quem já passou sabe. Então ele perguntou assim, sentiu a força? Eu não conseguia responder, eu só fiz assim. Porque era muito intenso, era uma energia muito forte. Então ele falou assim, você sabe o que você tem que fazer? Que no caso era lavar os pés, né? Aí eu fiz assim com a cabeça, né, meio que sendo conduzida por alguma coisa, alguém estava me conduzindo, uma energia estava me conduzindo ali naquele processo. A gente não fica inconsciente, a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente está em uma outra dimensão, exatamente isso, outra dimensão da realidade. Fiz a lavagem de pés ali daquela senhora, com aquelas músicas angelicais lindíssimas, então é um momento ali de entrega e de amor ao próximo, muito forte, muito forte. Então ali eu, em algum momento, até senti que era minha mãe que estava ali comigo, que eu estava lavando os pés dela, porque já era uma senhora de idade. E aí fiz a troca, ela senta, depois ela lava os meus pés. E nesse momento foi muito forte. Ai, até me emociona um pouco. Foi muito forte, porque eu sentei e eu estava naquela energia, né, espiritual ali fortíssima e tinha um quadro ali de Jesus Cristo na minha frente. Sou muito conectada com a energia de Jesus, né? E comecei a fazer uma troca de olhares, de energia com Jesus ali, que algo muito diferente do que eu nunca tinha vivido na minha vida, né? Nunca tinha, mesmo já vindo de religião cristã, desde criança, eu nunca tinha passado por um processo espiritual com a energia de Jesus há tanto tempo. Enfim, terminei aquele processo
de fazer a lavagem dos pés daquela senhora. E aí eles me levaram de volta para o lugar onde eu estava. Eu não sei se eu sentei ou se eu deitei, não, realmente eu não me lembro o que aconteceu. Eu sei que eu voltei para o meu local, que eu estava, cada um tem o seu local. E ali eu comecei a passar mal. Passar muito mal, mas muito mal mesmo. Uma vontade, assim, de ir para o banheiro, né? Até porque na ayahuasca existem os processos de limpeza que podem acontecer diarreia, vômito, fazer xixi. Então, é um processo normal. Eu lembro até que antes de chegar nesse ritual, eu perguntei para o Alexandre, que estava comigo, nossa, será que eu vou passar muito mal? Ele falou, não, vai ser tranquilo, vai ser, né? Claro que eu acho que ele viu que eu estava numa energia muito pesada ali, porque eu estava num processo ali emocional muito triste, e com certeza aquela tristeza, aquela energia, ela ia ter que sair de alguma forma, né? Esse é o intuito também da ayahuasca, a cura espiritual, a transmutação de energia. Comecei a passar muito mal, né? E ali eu fui caminhando com um pouco de dificuldade até o banheiro, um pouco assustada, tive ali, né, fiz uma limpeza ali, tive diarreia fortíssima e muita ânsia de vômito, muita, né? Então eu tentava vomitar, aquela coisa que eu tenho pânico de vomitar, sempre tive. Então ali para mim foi um processo muito difícil. E aí a auxiliar, né, tinha vários auxiliares, a auxiliar veio ali me ajudar, me explicar se eu estava precisando de ajuda, o que ela poderia fazer ali por mim. E aí eu lembro que eu não queria, sabe? Eu queria ficar sozinha, eu tava com medo, eu tava com bastante medo do que estava acontecendo. Porque o que a gente escuta, né? Ai, a pessoa vai tomar esse chá, ela não volta nunca mais. Então eu imaginei que eu ia ficar naquele estado para sempre. Sempre, que eu não ia sair daquilo. E ali no banheiro mesmo, eu comecei a ter uma reflexão ali, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu sou uma pessoa assim, sabe, sou uma pessoa tão séria com a minha espiritualidade, né, com a minha religião, o ego, né? O ego começa a dar uma gritada ali. Nossa, eu trabalho, eu sou formada, sabe, o ego. Eu sou isso, eu sou aquilo, como que eu me deixei levar e chegar nesse estado? E aí eu olhava para os meus braços, eles estavam brilhando. É como se eu tivesse tomado um banho de purpurina, glitter. Eu falava, o que está acontecendo? Eu estou brilhando. E brilhava os meus braços assim, eu em desespero. Saí do banheiro, tem uma antessala ali, e ali eu sentei numa cadeira e falei para a assistente que eu estava passando mal, que eu estava passando muito mal. Ela me perguntou o que eu estava sentindo, muita tontura, né? Eu estava com muito calor ali, a minha pressão acho que caiu, eu não sei o que aconteceu, se ela caiu, se ela subiu, minha pressão estava diferente. Muito mal-estar, muita vontade de vomitar. E ela falou, calma, me trouxe um copo de água, vai passar, é o processo mesmo de limpeza da ayahuasca. Mas eu já estava desesperada. Eu falei, eu vou morrer. Eu não vou sair daqui viva, eu vou morrer, porque eu nunca tinha sentido algo assim tão forte, né? Tinha passado tanto mal assim. Eu entrei naquela ideia de que eu ia morrer naquele exato momento. E aí eu chamei ela e eu falei o seguinte, olha... até vocês não sabem, mas eu sou protetora de animais e naquela época eu sempre tive abrigo, né? Então hoje também eu tenho um abrigo que eu cuido de animais, vítimas de maus tratos e violência e tudo mais. E eu falei exatamente para ela, olha, eu sou protetora de animais, eu tenho um abrigo de animais que dependem de mim, todos eles vivem comigo. Então se eu morrer aqui, agora, não vai ter ninguém para cuidar desses animais. Então eu quero deixar vocês cientes que eu não estou passando bem e que eu acho que seria melhor chamar uma ambulância. E ela falou, fica calma, vai passar. Começou ali me abanar, me trouxe uns sprays ali energéticos de ervas ali para espirrar sobre mim ali, até para eu me acalmar um pouco. Só que eu estava naquele processo mental da limpeza e eu imaginava que eu ia sair dali de ambulância, que eu não ia conseguir voltar ao meu estado normal e que eu ia sair de ambulância, que eu ia sair carregada. Eu comecei a ficar muito preocupada porque naquele exato momento minha mãe estava internada, toda a minha família estava passando por aquele trágico momento ali e eu ficava pensando, meu Deus, eu não acredito que no momento mais difícil da minha família eu tô vindo aqui para esse local
de doido, né? Até então eu pensava, né? E ainda vou dar trabalho para os meus pais, porque com certeza eu vou para algum hospital, alguém da minha família vai ter que ir lá me buscar e vai ser uma tragédia. Esse era o meu pensamento naquele exato momento. Eu estava muito confusa e aí ela falou, calma. Aí ela me deitou num colchonete ali na antessala, né? Onde tem água e tal, e um local que às vezes as pessoas estão passando um pouco mal, as pessoas costumam ir, e ali eu deitei. No momento que eu deitei, eu tive muitas experiências, muitas informações, muitas respostas que eu buscava. E principalmente, o principal intuito de eu ter ido para a ayahuasca foi porque eu queria ter uma resposta. Por que a minha mãe estava com câncer? Por que minha mãe estava doente, né? E minha mãe sempre foi uma pessoa muito boa, sempre ajudou todo mundo, uma pessoa muito conhecida no bairro, que fazia de tudo por todo mundo, dava a vida dela pelos outros, né? E eu precisava ter uma resposta sobre isso, porque a gente começa a se questionar, né? Por que Deus, né, deixa uma pessoa tão boa, né, ficar doente nesse estado? E ali eu tive a resposta, eu recebi a resposta espiritualmente, emocionalmente. Então o processo da ayahuasca, ela vai trazendo muitas informações, são informações rápidas, que vai passando aqui na sua tela mental, e da mesma forma que ela traz as informações, ela traz uma cura. Então, por exemplo, situações que aconteceram comigo nesse ritual. Pessoas que eu não falava, pessoas que eu tinha inimizades, problemas. Ela trouxe a situação ali, então você vivencia, é como se você estivesse ali vivenciando aquela situação, de olho fechado, mas você está sentindo, você está vivendo aquilo, é um sonho, mas um sonho muito real, você está vivendo, só que ao mesmo tempo que ela traz o problema, ela traz a solução. Então, eu vi ali várias pessoas que eu tinha algum problema de amizade, de angústias, de mágoa, eu conseguia solucionar rapidamente. Então, vinha a situação e na mesma hora já vinha um amor, uma coisa assim que dissolvia todo aquele enrosco, sabe? Aquela situação desagradável com aquela pessoa e N situações. Não dá para falar aqui porque foram N situações que se desenrolaram ali. Né, coisas da minha infância, coisas da minha adolescência, coisas que eu estava vivendo naquele momento. Então, a tela mental assim fica vindo muitas informações e nem tudo a gente consegue entender naquele momento, tá? Eu tive um momento muito forte ali, de eu ter escutado uma voz que disse o seguinte: eu vou te levar até o umbral. Até então eu não entendia muito bem o que era umbral, né? Porque é um termo mais utilizado pelo espiritismo. Eu vinha de uma religião cristã, né? Então a gente nunca tinha usado esse termo. E ali eu não entendia muito bem, mas essa voz disse que ele ia me levar até o umbral. E ali eu me transformei numa pequena borboleta luminosa. E eu fui até este local. Chegando neste local, eu vi um mar de lama, breu, uma escuridão imensa, muito escuro e muitas pessoas ali no meio daquela lama, né? Uma coisa muito triste, uma coisa muito pesada. Inclusive tinha até animais ali em sofrimento, né? Pessoas ali em sofrimento e eu tinha me transformado numa pequena borboleta e comecei a sobrevoar este local. E neste momento eu percebi que acima de mim tinha um sol muito grande, né? Como se fosse um sol central, uma energia muito grande, uma bola de energia de luz muito grande e que diversas almas daquele umbral começavam a sair. Mas elas saíam iluminadas, elas saíam como faíscas, né? Então elas saíam daquela situação de escuridão e elas iam seguindo para essa bola de luz e ali elas se uniam, né? Elas se uniam junto com aquela luz. E eram muitas, né? Então eu percebia que eram muitas almas que naquele momento estavam saindo daquela tristeza, daquele umbral, né? Daquela energia pesadíssima e indo para um caminho de luz. Né? Então,
isso aconteceu comigo. Eu não entendia muito bem, mas depois de alguns segundos eu tive a percepção de entender que aqueles seres, inclusive eu, estava recebendo uma cura espiritual, saindo daquele mar de tristeza e indo para essa luz maior, né? Essa luz do Criador, Deus ali. Foi essa a minha percepção. E ali, aquele estado ruim foi passando aos poucos, né? Eu lembro que eu ainda perguntei para assistente, que eu estava um pouco assustada, eu falei, vai passar? Vai passar isso? Ela falou, vai passar, mantenha calma, vai passar. E foi passando, eu fui me sentindo, e as músicas dentro do salão principal acontecendo, o ritual rolando. E aí eu me senti um pouco melhor e voltei lá para o salão central, sentei lá na minha cadeira, já estava me sentindo um pouco melhor, tomei bastante água. Bom, gente, aí é a parte assim, que eu posso dizer que é a parte maravilhosa da ayahuasca, porque no primeiro momento a gente faz aquele processo de cura, né? De toda a transmutação de energia, de respostas que a gente está buscando. E ali eu entrei num êxtase espiritual muito grande, muito grande. Então eu sentei ali e ali realmente eu comecei a fazer parte, né? Eu comecei a interagir com a energia, eu comecei a me sentir mais segura, eu me entreguei, e aí vieram as músicas xamânicas, né? Porque da metade para o fim do ritual eram músicas indígenas, músicas que quando você fechava os olhos, você tinha a nítida sensação que tinha um índio ali, um pajé, um curador, que ele estava ali, por exemplo, com maracá ali curando, fazendo algum processo de cura física, espiritual, emocional. Então eu me entreguei para o ritual, e ali eu tive sensações maravilhosas, coisas que eu nunca senti na minha vida, experiências que eu nunca imaginei que eu iria passar. Luz, só coisa boa, uma sensação de amor que indescritível, nunca tinha sentido isso na minha vida, realmente um êxtase. Ali eu fiquei por algumas horas naquele êxtase ali, naquela vibração incrível, maravilhosa. E aí o dirigente chegou para mim e perguntou, você quer tomar mais uma dose? Eu falei, não aguento, já tá bom por hoje, né? Falei assim, poucas palavras, né? Porque eu ainda estava naquela energia. Eu falei, não, uma dose só já é suficiente, já recebi muita coisa, também eu estava um pouco assustada. E foi decorrendo o ritual, e acabou o ritual lá por volta de umas 6 horas, 7 horas da manhã. Eu já estava em uma paz, assim, numa plenitude, numa serenidade que eu nunca tinha vivido. Plena, estava plenitude. O meu amigo veio falar comigo, veio querer saber como que eu estava. Eu falei poucas palavras, eu só consegui abraçar ele, agradecer, um sentimento de gratidão ali muito forte, né? Porque foi um processo de cura ali muito profundo. Depois veio o dirigente me perguntar como que foi. Eu falei para ele, foi difícil, né? Foi difícil realmente. Foi um ritual difícil, mas que me trouxe uma plenitude, uma paz que eu acho que eu não ia encontrar em outro lugar. Ali finalizou o ritual. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu entrei de um jeito e saí de outro, né? Eu já não era mais a mesma pessoa. Eu não sei explicar muito bem ali o que tinha acontecido, mas realmente, né, as pessoas falam, você não vai ser mais, você não volta mais. Bom, eu não voltei. Nunca mais eu voltei ao estado de consciência que eu tinha antes do chá. Foi um divisor de águas. Antes do chá era uma pessoa, depois do ritual me transformei em outra pessoa, já no primeiro ritual. Eu saí dali com as informações que eu tinha recebido sobre a doença da minha mãe, me dirigi até o hospital e minha mãe estava ali internada, e ali eu tive um momento com a minha mãe muito forte, sabe? Eu expliquei para ela, né, contei para ela o que tinha acontecido comigo, aonde eu tinha ido, e que eu tinha recebido informações sobre a doença dela. E ali eu relatei
o que eu tinha recebido de informação. E, coincidentemente, né, que a gente sabe que não é coincidência, minha mãe falou, exatamente, eu estou doente por isso e por isso. E ali nós tivemos um momento de oração, de paz ali, de reflexão sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Eu emanei muita energia de luz e amor para minha mãe. E foi algo assim sublime. Depois de 15 dias, a minha mãe veio a falecer. Foi um processo bem difícil, mas eu já tinha me identificado com a ayahuasca, né? Eu sabia já que eu poderia recorrer novamente a esse ritual, a essa medicina, para tratar todos aqueles problemas espirituais e emocionais que eu estava passando. Porque luto é cura, gente. Quando a gente passa por um processo de luto, principalmente mãe, de pai, de irmão, de filho, de marido, de pessoas próximas ali, a gente precisa buscar ajuda, né? A gente não está acostumado a lidar com a morte. Nós precisamos encarar isso de uma forma que vai acontecer com todo mundo, mas quando acontece, a gente precisa buscar ajuda, porque senão a gente pode entrar num abismo ali, numa depressão e não sair nunca mais. E eu quero também deixar registrado que depois do meu primeiro ritual com a ayahuasca, eu não fiz mais utilização de medicamento antidepressivo, não senti mais a necessidade. É claro que eu estava em sofrimento, perder uma mãe, né, não é fácil, mas ali eu já senti que o processo de cura ali, pelo menos da depressão, já tinha acontecido e que eu tinha que dar andamento ao tratamento, né, com o chá da ayahuasca. E ali continuei em vários processos, em vários rituais com a medicina. Foram 2 anos de tratamento e utilização da medicina com diversas experiências. Cada experiência que eu tive, uma foi diferente da outra. Eu tive rituais que eu vomitei muito, que eu passei muito mal, que foram assim assustadores, mas que eu saí assim completamente transmutada de energia. E teve outros rituais que eu não passei mal, né? Então, isso pode acontecer. Para quem ainda não conhece, pode acontecer da pessoa não passar mal, não vomitar, e pode ser que tenha situações onde ela vai ter vômito, diarreia, enfim. Bom, e depois de todas essas experiências com a ayahuasca, que foram riquíssimas, que eu acho que daria para me escrever um livro de tudo que eu passei em cada ritual, com certeza daria um livro, mas eu quero deixar aqui registrado quais foram os benefícios que a ayahuasca me trouxe. Bom, primeiramente, a minha conexão espiritual. Então eu achava que eu tinha uma conexão espiritual acima da média, eu achava, né? E aí eu percebi que antes disso eu não tinha conexão espiritual alguma, era muito rasa, né? Era muito limitada, eram crenças muito limitantes. Então ela fortaleceu completamente a minha conexão espiritual de uma forma universal, onde hoje eu consigo enxergar Deus em tudo, tá? Então, a minha percepção de vida mudou completamente, até porque antes da ayahuasca, nos últimos 12 anos, eu venho desempenhando um papel como protetora de animais e ativista. Então é muito difícil estar nesse meio, porque a gente lida só com tragédia, e eu especialmente, eu sempre cuidei de animais muito maltratados, vítimas de violências terríveis, com doenças muito difíceis, muito machucados. Então a minha visão de mundo era muito triste, né? Eu falava, gente do céu, né? Só tem desgraça nesse mundo, né? Porque eu lidava, né, só com desgraça, né? Eu passei muito tempo ali lidando com a desgraça dos animais ali, em virtude da negligência e da maldade humana. Então eu tinha uma visão muito ruim do mundo. E a minha percepção mudou. Eu comecei a ter uma outra visão de vida, conseguir enxergar Deus em tudo, ter uma visão mais positiva,
a minha percepção mudou completamente, as minhas habilidades, isso também é muito importante, as minhas habilidades mudaram. Eu comecei a ter muito mais rapidez e agilidade para aprender as coisas, até porque a ayahuasca, ela tem princípios que ativam, né, e criam novos neurônios, então eu percebi que eu fiquei com mais aptidão de aprender as coisas, com mais agilidade. Também senti que a espiritualidade estava ali me conduzindo em todo o meu caminho. De alguma forma, alguma coisa, eu me conectei a algo que começou a trilhar o meu caminho, a me auxiliar para o caminho que eu deveria seguir. Porque até então eu estava um pouco perdida. E depois da ayahuasca eu comecei a perceber que algo, né, alguma coisa ali começou a seguir junto comigo, me acompanhando, me orientando. Claro que eu tive momentos difíceis, né, problemas todos nós temos, mas hoje eu sinto algo que caminha junto comigo, tá? Então, e eu também comecei a perceber vários sinais. Muitas borboletas, eu lembro que, acho que na primeira ou já na segunda consagração, eu comecei a perceber muitas borboletas no meu caminho, aonde eu andava, dentro da minha casa, muitas borboletas, e a borboleta, né, o símbolo, né, é um símbolo arquetípico, a simbologia da borboleta de transformação, né, quando a lagarta sai ali do casulo e ela se transforma na borboleta e ela começa a voar e expandir. Então, diariamente, coisas que ou tinha até borboletas que cruzavam o meu caminho e eu não percebia, mas muitas borboletas no meu caminho, no meu quintal, na minha casa, onde eu ia, eu via borboleta, beija-flor. Gente, beija-flor começou a vir direto aqui na minha casa, e o símbolo arquetipo do beija-flor também é a conexão espiritual. Então essas coisas começaram a acontecer de uma forma mágica, e é muito forte a mudança que a ayahuasca traz para a nossa vida. Então, hoje eu tenho amigos que falam para mim: Jane, você não é mais a mesma pessoa, você é uma pessoa completamente diferente, graças a Deus, que foi para melhor. Hoje eu tenho uma visão mais positiva da vida. Hoje, mesmo quando eu passo por momentos de dificuldade, eu sei para onde eu posso recorrer, ao meu centro, à minha espiritualidade. Eu tenho uma intuição muito mais aflorada. Então, todas essas questões, e também questões ligadas à mediunidade, até porque na ayahuasca pode acontecer de você descalcificar a sua glândula pineal. Então, isso aconteceu comigo. Então, eu comecei a perceber várias questões de mediunidade e percepção extrasensorial comigo, e um amor indescritível pelas coisas, pelo planeta, pelas pessoas, todas as pessoas que de alguma forma eu tinha algum tipo de problema, de amizade, de mágoa, foram todas limpas. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu não tenho mágoa algum no meu coração. Nenhuma mágoa. Pessoas que me prejudicaram, que fizeram coisas... Gente, eu não tenho nada. Nenhuma mágoa no meu coração. E coisas que eram bem graves, coisas de pessoas que cruzaram o meu caminho de alguma forma, até talvez para o meu aprendizado, e que fizeram coisas terríveis, e que hoje eu não guardo nenhum tipo de mágoa com essas pessoas, né? Então eu acredito que foi um passo evolutivo, porque não é fácil, né, gente? Nesse planeta aqui a gente passa por situações realmente desafiadoras e a gente tem que buscar o nosso equilíbrio sempre. Então eu tenho hoje meu coração limpo, em paz. Eu acho que isso não tem nada que pague essa nossa paz interior, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês entenderem um pouco melhor como funciona a medicina da ayahuasca, que transformou completamente a minha vida.
Eu não consigo nem lembrar da pessoa que eu era. Às vezes, quando eu lembro de coisas do passado, de comportamentos que eu tinha, eu olho para hoje e eu falo, gente, como que eu pude, né? Por que eu era assim? Por que eu não tinha esse entendimento antes? E talvez era o meu momento ali de participar dessa medicina e começar num processo evolutivo, tá? E vou deixar aqui registrado o local aonde eu consagrei a medicina da ayahuasca, num centro xamânico universalista, que fica aqui em São Paulo, em Caieiras. Eles têm um perfil no Facebook chamado Centro Espiritual Xamânico Fênix, tá? Então vocês podem procurar lá, que tem todas as orientações, as datas, os horários. E lá eu indico assim com segurança, porque já é um local tradicional, já tem quase 10 anos, nunca teve nenhum tipo de problema, é muito conhecido no meio ayahuasqueiro, das pessoas sabem que é um local extremamente sério, que trabalha com a medicina de uma forma séria. Então, se você em algum momento sentiu que pode ser para você, pesquise muito, se prepare. É uma mudança de vida, é uma mudança de paradigma, é um passo evolutivo, sim. O principal objetivo da ayahuasca, na minha concepção, é a cura espiritual e a cura emocional. Mas para que isso aconteça, é necessário que você também se empenhe, tenha um compromisso de você querer seguir em frente, porque a ayahuasca ela vai abrir o caminho. Ela vai falar para onde você tem que ir, quais são as melhores coisas que você deve fazer, vai te trazer insights incríveis, problemas ali que você tem anos que você não consegue resolver, e às vezes em um insight da ayahuasca ali, ela fala, é isso, 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 e você sai do ritual, e aí você faz, e a sua vida começa a se desenrolar, e as coisas começam a acontecer, tá? Mas para que isso aconteça, precisa ter uma entrega e um intuito real, porque se você quiser ir assim, eu vou para ver qual que é, o que vai acontecer. Gente, não faça isso. Eu conheço alguns relatos de pessoas que se deram mal porque foram para ver qual que é, né? E com a espiritualidade a gente não pode brincar, é algo muito sério. Então, se você sentiu no coração, pesquise mais sobre o assunto. Se você tiver dúvidas também, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de explicar, mas não procure a medicina se você ainda não tem um conhecimento e você não tem certeza de que você quer seguir neste caminho junto com a espiritualidade. Não é religião, tá? Junto com a espiritualidade. Um caminho mais, que eu posso dizer, um caminho mais amoroso, né? Hoje em dia a gente está precisando de muito amor nesse planeta. Então, quando a gente busca um caminho mais amoroso, nós também temos que ser amor, tá bom? Então, eu espero do meu coração, né, de todo o meu coração, que esse vídeo possa ter te auxiliado de alguma forma. Um grande beijo.